Já de volta aqui o Redação Novo Tempo. Essa semana foi oficializada a candidatura da ex-secretária de Estado, a Hillary Clinton, para a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Na trajetória histórica de 240 anos de política norte-americana, essa é a primeira vez que uma mulher é candidata à presidência por um grande partido, pelos democratas ou pelos republicanos. Na semana passada, o empresário Donald Trump já havia aceitado oficialmente a indicação de concorrer à presidência pelo Partido Republicano. Essa risadinha aí. São 240 anos de história, né? E a gente agora tem uma primeira mulher ocupando realmente uma chance real de concorrer à presidência da República nos Estados Unidos, porque, como a gente sabe, lá o processo é diferente, a gente tem grandes partidos e o presidente sempre sai aí desses grandes partidos. A gente teve outras mulheres se candidatando, mas isso não aconteceu direito. Essa situação mostra um empoderamento da mulher, a gente pode dizer isso? Claro, é só você olhar não só para os Estados Unidos com a situação da Hillary, mas outros lugares do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem a Dilma, que nesse momento está como presidente afastada. A gente tem no Chile a Michelle Bachelet, que já foi presidente no outro período, agora voltou de novo. Você tem a principal, a gente poderia dizer assim, o país mais poderoso desse momento da União Europeia é governado por uma mulher, que é Angela Merkel na Alemanha. A primeira como é que é? E o segundo mais poderoso. E o segundo mais poderoso, que é a Theresa May no Reino Unido. Então, realmente, as mulheres têm ganhado mais espaço e é bom que isso aconteça, né? Porque até pouco tempo, a gente pode dizer assim, atrás, era cada vez menos comum você ver na liderança mundial, né, de países, mulheres à frente disso. Então, isso é bom, né? A própria Hillary tem incentivado outras mulheres, né, a concorrerem, mais mulheres na política. Inclusive, o Brasil tem campanha disso também, para que existam mais mulheres no cenário político. O Brasil tem legislação para isso. É obrigatório que 30% das candidaturas sejam de mulheres. Deixa eu dar um resuminho aqui, ó, dos dois candidatos que nós temos aí nesse cenário. A Hillary Clinton foi primeira-dama por 8 anos, senadora e também secretária de Estado pelo governo Obama. O Donald Trump é um empresário com diversos negócios e com uma fortuna estimada em 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Isso é o que diz a revista Forbes. Mas ele nunca ocupou um cargo público. Então, o que a gente tem aí? Será que uma experiência política ou uma experiência no mundo dos negócios vai trazer um pouco mais de qualidade para o povo americano, para o povo norte-americano? Olha, o Donald Trump Suzane falou primeiro que o leite aqui no tópico. Vamos, um momento histórico. Deve ser porque ele está mais lento hoje. O que eu acho engraçado é porque ele é bem ousado, assim, né? Ele é contraditório, tem muitas críticas em relação ao pensamento dele. Mas o bicho é ousado, porque uma vez ele quis... O bicho é ousado. Ele quis se candidatar e não teve espaço, né, para a presidência. Aí alguém orientou ele, então, a se candidatar em Nova York, sei lá, um outro cargo. Ele recusou, porque o que ele queria mesmo era a presidência e ele está aí, concorrendo e está se tornando um candidato forte. Agora tem um negócio interessante, se você parar para pensar do ponto de vista histórico, né? Porque o Partido Democrata e Republicano, nesse momento, são os dois maiores partidos e são os que têm a maior história, assim, histórico de presidentes eleitos nos Estados Unidos, né? Mas você para ver, na situação atual de hoje, os democratas, que vão ter agora nessas eleições a Hillary como a sua candidata, nesse momento eles são vistos como os vanguardistas, né? Então, eles que são a favor de propostas homossexuais, aborto, um projeto mais assistencialista para a população de baixa renda, etc. Maior aceitação de imigrantes. Maior aceitação de imigrantes, são contra armas e tudo mais, né? Armamento e tudo mais. Por outro lado, o Donald Trump e os republicanos nesse momento são mais armamentistas, eles são mais ferrenhos em relação a questões contra o aborto, homossexualidade, dão prioridade ao interesse dos americanos ali dentro, são contra imigrantes e tudo mais. Então, é um partido mais conservador. Só que se você olha na história, você pega, eu poderia dizer, talvez o maior ícone do Partido Republicano de todos os tempos nos Estados Unidos é Abraham Lincoln. E ele lutou veementemente contra a escravidão.
E aí, por isso que até teve, né, a guerra civil lá nos Estados Unidos, etc. Mas você vê que, tipo, em algum momento do passado, os vanguardistas eram os republicanos. Hoje, eles são conservadores. E, ao contrário, e agora, quem são os vanguardistas são os democratas, né? Então, só para ver uma questão histórica, como, com o passar do tempo, as posições podem mudar, mesmo dentro de um mesmo própria partido, né? Hillary Clinton já foi republicana antes de se tornar democrata, né? Quando ela entrou de vez para o mundo da política, ela era republicana e depois é que passou para os democratas. Mas o que as pesquisas de intenção de voto têm mostrado nos Estados Unidos é de que nem, parece aqui, né? Aqui tem aquela campanha que foi levantada aí pela rede, nem Dilma, nem Temer, lá é nem Trump, nem Clinton, porque a população, de maneira assim, majoritária, não quer nenhum nem outro. Então, a briga vai ser pelo menos rejeitado, no fim das contas. 60% dos que dizem que vão votar na Hillary dizem que, na verdade, não querem votar no Trump. E o percentual é muito parecido quanto aos que dizem que vão votar no Trump. Não é que querem ele, é que não querem a Hillary. E aí a briga, na verdade, vai ser, pelo que os analistas dizem, pelos vices, porque aí eles escolheram bem o vice-presidente, porque, como a gente falou aqui, tem que lembrar, quando você vota num presidente, você está votando na chapa, é presidente e vice-presidente. Então, o Trump, que não tem carreira política, não tem experiência nenhuma no mundo político, tem um candidato de peso para ser vice, que já foi senador, já foi governador, é alguém que tem simpatia do eleitorado. O mesmo acontece com a Hillary Clinton. Olha, por que será que isso acontece? Porque eu fiquei pensando, eles têm opiniões bem distintas, né? A Hillary e o Trump. Chega quase a ser os dois extremos. Seria a sensação, então, de que eu tenho olhando assim, né? Você pode falar melhor. De que eles queriam um meio termo ali entre os dois? Essas pessoas que não querem nenhum nem outro? É que se você parar para pensar, essa campanha que está acontecendo nos Estados Unidos, e é por isso que o Trump está ganhando tanto espaço, tem algumas semelhanças com algumas coisas que já aconteceram no Brasil em algum momento. O discurso do Trump é um discurso do medo. Então, o que acontece? Ele quer tocar o terror no mundo. Tem dois pontos principais dele. O principal é a questão do emprego. É por isso que muita gente fala que ele é o candidato certo, porque ele foi dono de grandes empresas. Ele fala assim, porque desde 2008, quando teve toda a crise financeira mundial, os Estados Unidos tiveram um grande problema com isso e, aos poucos, tem se recuperado. Só que ainda não recuperou muito. Então, tem muita gente que ainda não tem emprego, etc. E o Trump fala, olha, o grande problema nesse momento é que falta oportunidade de emprego, porque os chineses estão roubando os empregos dos norte-americanos porque eles produzem coisas muito mais baratas. Certo. Então, a gente tem que produzir coisa aqui. E porque tem muito imigrante aqui ilegal no país que está roubando o emprego dos norte-americanos. Além do que a gente está mantendo eles com saúde e tudo mais. Então, a gente está gastando um dinheiro muito grande do governo com essas pessoas ilegais. Então, os caras falam, como o Trump é um cara que já foi dono de empresa, ele vai saber dar emprego. Além disso, tem o lance do terrorismo. Então, ele é um cara que ele fala muito forte, assim, a gente tem que ir para cima desses imigrantes, esses terroristas. Tanto é que ele fala de fechar a porta para qualquer imigrante muçulmano durante um tempo para tentar entender o que está acontecendo aqui. Vamos lá, não entra mais muçulmano aqui. Agora, beleza, vamos entender o que está acontecendo. Quem é o muçulmano que pode entrar aqui? Entende? Então, o discurso dele é do são medo. Coisas bem opostas mesmo. Sim. Por exemplo, na área da saúde, né? A Hillary quer continuar com o Obamacare e ela quer estender outros projetos para ajudar a população mais pobre. E o Trump ele já diz o seguinte, vamos conseguir mais emprego, porque aí eu não preciso sustentar a pessoa com a saúde. Ela pode pagar pelo tratamento de saúde dela. No caso dos refugiados e imigrantes, inclusive, a Hillary tem políticas para conseguir incluí-los mais ainda e regularizar a situação deles de trabalho, de sobrevivência nos Estados Unidos, enquanto, como o Leite explicou, o Trump quer colocar todo mundo para fora dos Estados Unidos. Então, aí eu volto a fazer a minha pergunta, a me questionar. Se são dois candidatos com opiniões bastante distintas, era para ter, assim, bem dividida a população, né? Um vai escolher um para o que deve e vai escolher o outro para o que deve porque são opiniões diferentes. Agora, o Hélio colocou uma situação que é complicada, que o que está acontecendo, que vai votar em um para não ter que votar no outro. Aí eu me pergunto por quê? Será que é porque eles queriam um candidato meio termo, com algumas características de um e de outro? Uma coisa mais... da Suzane, realmente. Nessa semana,
que acabou agora, o partido da Hillary estava com a convenção e também teve divisão no partido. Assim como teve na divisão na convenção que ia escolher o Trump, teve também nos democratas. E eles gritavam, os dissidentes gritavam pelo Bernie Sanders, que foi aquele que foi até o final, embora ele já tivesse derrotado assim, numericamente, mas ele foi até o final nas prévias do Partido Democrata, junto com a Hillary Clinton. E o Bernie Sanders é um nome que seria esse meio termo, porque ele é democrata, mas ele tem uma pegada socialista. Então, ele tinha umas propostas mais voltadas, sabe, para assistência, para uma flexibilização também com relação a essa dureza de confronto com o terrorismo. Ele tinha uma linha de propostas diferente nesse aspecto. Mas é difícil de dizer o que a população queria de fato. A verdade é que assim, a pessoa da Hillary e a pessoa do Trump não agradam de maneira geral. É porque assim, ó, você para pensar, os republicanos, muitos acham o Trump muito extremo, mas eles acham que, obviamente, eles falam assim, bom, é melhor um cara tão extremo como o Trump do que alguém que é tão mole como a Hillary. Só que, por outro lado, aqueles que votam nos democratas acham que a Hillary não é tão boazinha quanto ela deveria ser, que seria o caso do Sanders. Falando bem simples assim, né? Então, dentro do Partido Republicano e dentro do Democrata, tem gente que acha que os dois não são o perfil não exato que representa aquele partido, mas é melhor do que o do partido oposto, entendeu? Ah, agora fez mais sentido. E tem muitas coisas, né? A gente esbarrou aqui na questão do armamento da população americana. A Hillary, ela quer incentivar o controle dessas armas para que o cidadão não tenha acesso, checar muito mais antecedentes criminais, responsabilizar fabricantes se tiver algum problema, que nos Estados Unidos acontece muito, né, de entrar alguém lá e fazer um massacre e tudo mais. Já o Trump, ele quer dar mais poder para os donos de armas, ele quer que as pessoas possam ter mais facilidade de acesso, estar mais perto das escolas, as pessoas poderem ter armas perto das escolas, o que é uma coisa que nos Estados Unidos hoje em dia não pode ter arma dentro de escola, né? Exatamente. Então, em todos os assuntos que a gente for tratar, a gente tem dois polos ali, né? Porque o Trump, ele fala, né, que deveria poder ter arma dentro da escola, porque é muito comum a gente sempre ver tiroteios, gente sendo assassinada dentro das escolas, e ele fala, olha, não poder ter arma dentro de escola é um espaço muito fértil para uns malucos irem lá e matar um monte de gente. Então, se o cara sabe que tem arma lá dentro, ele sabe que ele pode morrer mais fácil. Então, ele vai pensar duas vezes antes de entrar numa escola para matar alguém. É um pensamento interessante, né? Um pensamento forte, porque ele quer transformar aquilo numa guerra, né? Eu, sem querer ser tendenciosa, pelo menos o discurso da Hillary é mais equilibrado do que o do Trump. É mais brando, né? Lógico. O Trump é duro. É duro. E acabou o programa agora, né? Acabou o programa, mas dá tempo da nossa última notícia. Uma nova lei que entrou em vigor na semana passada no estado de Minas Gerais prevê multa de até R$3 mil para quem maltratar ou abandonar animais, se for flagrado ou denunciado pelo crime. A lei considera maus tratos qualquer ato ou omissão que atente contra a saúde ou integridade física e mesmo integridade mental do animal. Os valores podem aumentar em até 1/6 quando o crime for direcionado a mais de um animal. É importante lembrar que existe também uma lei federal de 1998 que enquadra maus tratos contra animais como crime. Essas denúncias elas podem ser feitas através do telefone no número 190. Posso só fazer uma pergunta? Beleza, maus tratos não pode mesmo. Mas quando você para olhar para qual tipo de animal, se você vê alguém matando um cachorro, você vai achar que é maltrato? Lógico. E se você vê matando uma vaca? Aí não. Nossa, né? você entrou numa questão. Então, só queria dizer isso. Hashtag fica a dica. Depois dessa, nós que vamos embora. A lei dos maus tratos é só para os animais considerados domésticos, né? É só para os animais, para os animais que não estão servindo para o homem. Esse é o lance. Não, que não estão servindo no prato. Que não estão servindo no prato. Exatamente. Não só no prato, mas também carregando, né, para lá e para cá e todo esse negócio. Calma, gente. A gente fica por aqui. Na semana que vem estamos de volta. Hélio, até semana que vem. Até mais, pessoal. Suzaine, até lá. Até lá. Tchau! Obrigado para você que ficou com a gente até agora. Na semana que vem, a gente volta para mais discussão. Até lá.